Eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E foi uma semana bem agitada. Nessa semana a gente teve primeiro a consulta pública do Senado sobre vinho é alimento. A gente teve uma nova IP para os vinhos, agora os vinhos do sul de Minas. E a gente teve diversas degustações e, por uma coincidência, a maioria de vinhos italianos. Na segunda-feira, teve os Chiantis do Ricasoli, teve Federico Orsi com seus vinhos naturais, teve Michele Chiaro com a sua linha B, vamos dizer assim, de vinhos não tão caros. E teve uma degustação harmonizada com os vinhos brasileiros de uma vinícola pequenininha que chama La Grande Beleza. Você diria que essa bebida que está na minha mão é um alimento? Eu te faço essa pergunta, assim como o Senado Federal está perguntando para todos os brasileiros. Eu vou explicar essa história para vocês, que eu já coloquei na Levant Filosofia de ontem e também já dei uns flashes na coluna da CBN. Qual é a história? Tem um projeto de lei do senador gaúcho Luiz Carlos Renzi que considera o vinho como um alimento. O senador propõe uma mudança na chamada Lei do Vinho, que é de 1988, e a ideia dele é modernizar essa legislação e tornar ela mais parecida com a legislação que tem no vinho nos demais países. Ao considerar o vinho como alimento, isso não quer dizer que a gente está dizendo que o vinho é o arroz e feijão que pode pleitear um imposto zero, por exemplo. Mas quando o vinho é considerado um gênero alimentício, a taxação tributária dele é menor do que vários outros produtos. A proposta do senador é que o vinho se torne um alimento e com isso possa ter uma carga tributária menor. E por que ele está preocupado? Primeiro, porque efetivamente o imposto que incide no vinho é alto. Eu pedi para vários especialistas calcularem para mim qual é exatamente esse real imposto que incide na cadeia do vinho. Ouvi diversas respostas e não tive um cálculo conclusivo. Cada um coloca que varia de onde o vinho é produzido, onde é comercializado e tudo mais. Mas, de grosso modo, a estimativa é que 40% seja imposto. É muito alto. E, além disso, a gente sabe que está vindo por aí o imposto do pecado, que é uma taxação extra para alguns produtos. E o vinho, aliás, todas as bebidas alcoólicas estão incluídas nessa categoria que vai sofrer esse imposto do pecado. Então, esse projeto de lei, se aprovado, ele evita que o vinho tenha essa sobretaxação e ainda ajuda a reduzir os seus impostos. É claro que eu estou aqui incentivando vocês a apoiar essa ideia. De tudo que eu conheço do vinho, o vinho é uma bebida alcoólica, a gente não pode esquecer jamais disso. Mas entre as bebidas alcoólicas, é a que traz mais benefícios para a saúde e que traz menos custos sociais, vamos dizer assim. Em geral, o vinho é uma bebida que se bebe coletivamente, que se bebe em grupos e tem uma série de vantagens. Se eu não acreditasse nisso, eu não trabalharia nesse setor. A segunda notícia, que também é muito importante para o mundo do vinho, principalmente para o vinho brasileiro, é que foi aprovado nessa semana mais uma IP para o vinho. No caso, é a IP dos vinhos do sul de Minas, os vinhos de poda invertida ou vinhos de inverno. E eu explico melhor. IP é a sigla de indicação de procedência. A indicação de procedência é o primeiro passo para a gente começar a regulamentar a produção, definir uma área de produção, uma denominação, um espaço grande de terra, com características comuns e que resultem em vinhos que tenham a mesma linguagem, vamos dizer assim. No caso da IP do sul de Minas, são regiões de altitude, os vinhedos têm que estar plantados pelo menos a 800 metros do nível do mar, tem as variedades permitidas, tem o rendimento da planta e tudo mais. Por que isso é importante? Porque isso ajuda a gente a criar uma identidade do vinho de cada região produtiva. Depois da IP, que é essa indicação de procedência, o caminho é ir refinando essas regras, ajustando e chegar a uma denominação de origem. Hoje, o Brasil, no vinho, tem 11 indicações de procedência e 2 DOs. As DOs são tanto do Vale dos Vinhedos, que vale para espumantes e vinhos, como do Alto de Pinto Bandeira, que é uma DO exclusiva para vinhos e espumantes. Nessa semana, as degustações voltaram e eu participei de 4 eventos que eu quero chamar a atenção para vocês. A primeira degustação aconteceu logo na segunda-feira,
num almoço, aliás, que foi muito legal, que foi harmonizado com o menu do Trapo, com os vinhos da Ricasoli. A Ricasoli é uma marca muito importante na região do Chianti Clássico, e aí a gente pôde provar desde Chianti Clássico até vinhos que a gente chama de terroir, que são crus de Chianti e que mostram como a uva Sangiovese, que é a grande uva do Chianti, tem características diferentes conforme o lugar que ela está plantada. A Ricasoli hoje também elabora vinhos com variedades internacionais como Merlot e Cabernet Sauvignon. Eu tive boas surpresas, inclusive com um branco muito poderoso, que tem uma passagem em ânfora, uma pequena porcentagem, acho que 30%, e que eu gostei muito. Ainda na Toscana, mas com uma proposta totalmente diferente, que são de vinhos naturais, elaborados sem a adição de nada, sem levedura indígena e tudo mais, foi uma prova com o Federico Orsi. Federico Orsi é um produtor que vem bastante ao Brasil, ele frequenta a Feira Naturebas, por exemplo, desde o início. E eu gosto bastante da proposta de vinhos dele. Ele parece entender cada pequeno terroir, como as uvas se falam, como as uvas crescem. Foi uma bela degustação, inclusive com vinhos que vão chegar ao Brasil. E nessa degustação, a gente ficou sabendo que o Léo Reis, que é o braço direito, ou era o braço direito da Alice Cereja na Feira Naturebas, ele está saindo para voo solo. Ele agora trabalha numa importadora, que inclusive representa os vinhos do Federico Orsi, e ele está cheio de planos, não apenas com vinhos naturais, mas de divulgar a cultura do vinho, principalmente em São Paulo. Eu acho que vale a pena muito acompanhar o que o Léo vai fazer. A terceira degustação foi uma degustação que me surpreendeu muito. Foi um jantar às cegas. Às cegas, era quase como se a gente estivesse com uma venda nos olhos. Na verdade, a iluminação era tão baixa no salão, mas tão baixa no salão, com algumas velinhas, que você não conseguia identificar exatamente o que você estava comendo. Foi um menu realizado no restaurante Crota Cucina, e a proposta era que os presentes tentassem identificar quais eram os ingredientes em cada um dos 5 pratos. Eu errei feio, né? A pessoa que mais identificou chegou aos 20 e poucos ingredientes, eu cheguei nos 17, 18. Mas por que eu fui nesse evento? Eu fui menos pela gastronomia, por mais que eu tenha sido super surpreendida com esse menu, e fiquei sabendo lá que esse menu acontece mais ou menos a cada mês, uma vez por mês, sempre às cegas, sempre com essa proposta de descobrir quais são os ingredientes que a gente está comendo, e aí a gente percebe como a visão é super importante. Mas eu queria conhecer os vinhos que acompanhavam a harmonização. É uma vinícola gaúcha, uma vinícola pequenininha, que chama La Grande Beleza, e a proposta deles é elaborar na região conhecida por espumantes, que é de Pinto Bandeira. Eles fazem não só espumantes, mas também vinhos tranquilos, ou seja, vinhos sem borbulhas. De tudo que eu provei ali, me interessou bastante um Cabernet Franc, e principalmente eu gostei de um espumante feito com uma uva pouco usada para espumante, que é a Trebbiano. E a quarta e última degustação da semana foi um café da manhã, e aqui eu faço um parêntese, que as pessoas que trabalham com vinho, na qual eu me incluo, muita gente prefere degustar vinho pela manhã. A gente percebe mais os aromas e sabores pela manhã. Então eu fui tomar um café da manhã com a representante da Michele Chiaro, que está aqui no Brasil essa semana. É uma vinícola do Piemonte e que faz vinhos que eu gosto bastante. Ela tem tanto Barolo e Barbaresco, que são os grandes clássicos, mas ela faz coisa muito interessante com a Barbera. E a ideia da conversa era eu ser apresentada a linha Palás, que, vamos dizer assim, é uma segunda linha da vinícola. A gente tem os grandes vinhos com a marca Michele Chiaro, mas essa linha Palás, ela tem uma proposta de custo-benefício, se é que a gente pode falar em custo-benefício pelos preços que esses vinhos chegam aqui no Brasil. Mas a ideia são vinhos que não são de vinhedos próprios, são uvas que estão ali na região, que a equipe do Michele Chiaro acompanha a sua colheita, cuida da sua vinificação e elabora com estágios menores em madeira, em tanques, o que seja. Eu gostei bastante dessa linha e eu acho interessante quando a gente pega uma marca tão forte, tão importante para o mundo dos vinhos da Itália, no mundo do Piemonte, quando ele se propõe a ter uns vinhos um pouco mais simples, que cabem no bolso de vários consumidores. Para a gente ter uma ideia de preço, o vinho mais barato que eu provei ali, ele custava 238, 240, se eu não me engano, era um branco, um Gave. Dessa linha Pallas, eu cheguei até a provar um Barbaresco, que eu gostei bastante, R$700.
não dá para a gente dizer que um vinho de R$700 é um custo-benefício, ou isso depende do bolso de cada pessoa. Agora, quando a gente compara com os vinhos do Michele Chiaro, a gente vê uma diferença grande de preço. Eu, por exemplo, o café da manhã terminou com um Barolo de Cru, um Barolo Xerec, que custa R$2.700. Então, quando a gente pensa num barbaresco de 700 para um Barolo de 200, para um Barolo de 2.700, tem uma diferença significativa de preço, mas o que eu mais quero chamar a atenção é essa proposta bastante simpática do Michele Chiaro de ter uma segunda linha e tornar os vinhos do Piemonte mais acessíveis. É isso, espero que vocês tenham gostado desse resumo. Assistam, compartilhem, votem. Espero vocês a semana que vem.